então a C também está equivocada. E a alternativa D, inércia, característica da jurisdição, imparcialidade, característica da jurisdição, imperatividade, característica da jurisdição, as três que nós enfrentamos no programa no primeiro bloco. Então, o X da questão aqui é a alternativa D, tá? A primeira questão é D, então a gente exclui as demais alternativas. Vamos aí para a próxima questão. Sendo o Poder Judiciário inerte, qual dessas demandas poderá ser demandada sem provocação da parte? Vamos então verificar de baixo para cima para ficar um pouco mais fácil. Execução contra a fazenda pública. O que é execução contra a fazenda pública? Essa execução vem regulamentada no artigo 730 do CPC. Da mesma forma que a fazenda pública pode executar a parte, pela execução fiscal, artigo 6.830 de 80, a parte também pode executar a fazenda pública conforme artigo 730. É uma execução diferenciada, porque é uma execução em que efetivamente não se pode penhorar bens em virtude da indisponibilidade dos bens públicos. Então o que acontece? Uma vez executando a fazenda pública, será submetido ao quê? Aos precatórios à luz do artigo 100 da Constituição Federal e, portanto, você receberá rapidamente. Uma vez que você habilita seu precatório, depois de 2 semanas o dinheiro já está no seu bolso, com todos os risos possíveis e imagináveis nessa frase que eu acabei de dizer. Então, se a execução contra a fazenda pública já é uma prerrogativa para a fazenda, quiçá permitir que ela pode ser aberta de ofício, instalada de ofício. Depende de provocação da parte, não é essa a exceção. A D está errada. C, MS coletivo. Essa poderia até gerar uma dúvida para vocês, porque o mandado de segurança coletivo ocorre justamente que há um cerceamento de direito líquido e certo para uma coletividade de pessoas. Mas mesmo assim, carece de provocação judicial, essa não poderia ser instalada de ofício. O mandado de segurança coletivo, previsto lá na Lei 12.016, ela tem efetivamente a necessidade, ela tem que ser instalada por alguém. Uso capião. Uso capião tem regulamentação no Código de Processo Civil e em diversas legislações extravagantes, como, por exemplo, a Lei 6969 de 81, o Estatuto da Cidade, e nós temos lá no artigo 940 e seguintes, o regramento da uso capião. O uso capião ocorre quando você, adquirindo um determinado lapso de tempo, posse mansa e pacífica num bem, você pode declarar sua propriedade por uso capião. Dependendo do uso capião, você tem que preencher determinados requisitos. Evidente que o uso capião, apesar de ser um direito adquirido, porque quando você entra com a uso capião, você já é o dono do imóvel, você só não tem a titularidade, o juiz vai declarar isso, não é uma sentença constitutiva, é uma sentença declaratória, porque ele vai declarar que você é o proprietário daquele bem, porque você adquiriu a prescrição aquisitiva, não pode ser instalado de ofício. E como nós enfrentamos aqui no programa, o inventário é a alternativa correta, à luz do artigo 989 do CPC, repetindo, a parte tem o prazo de 60 dias para instaurar o inventário. Se ela não instaurou, presume-se que não há mais herdeiros, não há herdeiros interessados na questão, então, nos bens. Então, o que acontece nesse caso? O judiciário pode abrir de ofício. Claro que ele não abre no 61º dia, há evidentemente toda uma formalidade, mas o judiciário pode abrir de ofício o inventário uma vez escoado o prazo para que os herdeiros possam requerer. Tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência e até o próximo programa. Até mais.